Vamos continuar a nossa aula aqui de aritmética, querendo saber o valor de x. Não muda não sai daí não, sou eu mesmo, Tereza, a gente está trabalhando texto, porque a gente está falando lá dos nossos conectores, lembram? Parte 1, parte 2, uma conexão entre eles, e aí eu preciso saber qual é o valor que o x, que está ligando essa linha que costura as partes do texto, está me dando. Então, mais algumas questões para a gente fazer aquele mesmo protocolo de qual é o valor de x. Vamos comigo, estou continuando ainda a nossa listinha. A vida hoje está tão moderna, que todos nós nascemos atrasados tecnologicamente. A segunda oração deste pensamento tem valor de consequência, não é? Olha, eu já marquei esse tão. Para o que ter valor consecutivo, que é aquele que introduz consequência, eu preciso de um marcador de intensidade, como esse tão, ou de quantidade na oração principal. Então, o fato de nós nascermos atrasados é uma consequência de a vida estar tão moderna. E aí eu já procuro que eu sei o que é, né? Porque eu tenho que entender antes. 15. Essa aqui é um pouquinho diferente. A gente vai ver a artimanha aqui do examinador, é uma questão da FGV. Quem gosta de fazer isso é FGV. Se um problema atravessa nossas vidas, nos sentimos impossibilitados de estar plenamente livres. Aqui eu tenho uma parte 1. Se um problema atravessa nossas vidas, né? Esse C é uma condição, caso um problema atravesse nossas vidas, isso aqui é uma condição. E nos sentimos impossibilitados de estar plenamente livres. É como se fosse assim, uma P1 e uma P2. Né? A parte 1, os nossos retalhos, e a parte 2. E a parte 1 é uma condição, se isso, então aquilo. A parte 1 é uma condição para que a parte 2 ocorra. Mas aqui ele não quer isso. Olha o que ele diz. Ele diz assim: o segundo segmento desse trecho do texto em relação ao primeiro. O conector está me dizendo que a primeira oração é condição para que o fato da segunda ocorra, que a parte 1 é uma condição para a parte 2. Mas ele quer saber o que é que a parte 2 é da parte 1. É uma consequência. Tá? Se você vier, eu irei. Então, eu irei é uma consequência de você vir. E você vir é a condição para que eu vá. Entendeu o que ele fez? Ele não pediu, muita gente marcou essa aqui. Muita gente marcou essa condição. Mas não é condição, é consequência. Tá? Se um problema atravessa a nossa vida, nos sentimos. Nos sentir impossibilitado é uma consequência de o problema atravessar nossas vidas. E o problema atravessar é a condição para nos sentirmos impossibilitados. Veja a maldade, né? O índice da maldade aqui. Já viram esse programa na televisão? Todo mundo psicopata. Imagina se eles fizessem a avaliação do índice da maldade do examinador da FGV, não sei nem o que ia dar. Outra, aí é um texto que agora não tem conector. E ele vai pedir para a gente inserir. Na verdade, tem uma oração aqui, se você já estudou a gramática, você vai lembrar que é uma oração reduzida, é uma oração que não tem conjunção. Mas a gente vai ter que entender pelo contexto, né? Aí esse chuveirinho aí, com essa carinha feia. Um banho quente de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 135 litros de água. Um banho por 5 minutos, fechando o registro, para se ensaboar, consome apenas 45 litros. A frase fechando o registro, reescrita de forma a substituir a oração reduzida por desenvolvida, essa oração está reduzida porque eu não tenho conjunção, só há um verbo, ele está no gerúndio. Para eu desenvolver essa oração, eu vou colocar um conector. E ele aqui vai dar um bocado. A fim de que se feche, vai indicar a finalidade. Após fechar-se, vai indicar tempo. Enquanto se fecha, também é tempo, só que é aquele tempo simultâneo. Caso se feche, é a condição para que o outro fato aconteça.
E embora se feche, é uma concessão, é uma exceção à regra, é uma ideia contrária. Vamos voltar ao texto? Um banho por 5 minutos consome apenas 45 litros. Mas ele consome apenas 45 litros fechando o registro. Ou seja, fechar o registro é a finalidade, o tempo. É o que para ele consumir apenas 45 litros? É a condição. Se você fechar o registro, caso você feche o registro, o banho consome apenas 45 litros. Então, veja, você tinha que entender qual era a relação de sentido prévia que existia aqui nesse texto, para indicar que a ideia era de condição. Fechar o registro é a condição para que o banho consuma apenas 45 litros. Bom, agora nós vamos entrar em outra onda aqui, que é esse outro grupo de questões em que há troca de conectores. É assim, ó. Existe uma parte do texto, penso, existo, P1 e P2, nossos retalhos. E entre eles existe uma conjunção que é X. Naquele modelo de questão anterior, o examinador queria saber qual é a relação que o X introduz. Mas agora ele não vai querer saber isso não. Agora ele vai substituir X, que é um conector que está no texto. Substituição de X, do conector que está no texto, por Y, que é o conector que ele vai dar para substituir. Tá? Então, se fosse assim, ó, penso, logo existo. E aí ele diz que este logo pode ser substituído por portanto. Consulta a tabela. Logo e portanto são conectores conclusivos. Ok. E se ele disser que logo pode ser substituído por quanto? Não, não pode. O sentido vai mudar. Porque logo é conclusão, portanto é conclusão, mas por quanto é causa. Ó a sua tabela. Não, ó, plastifique, imprima, plastifique, amplie, faça o que quiser, mas deixe ela sempre à sua mão. Então vamos entender um protocolo aqui. Se o conector que ele está dando para substituir o conector do texto pertencer a diferente categoria, a substituição de um por outro sempre vai alterar o sentido, não é verdade? Eu tiro um conector que introduz causa e coloco um que introduz conclusão, ou vice-versa, o sentido vai sempre mudar. E se o conector que está no texto e o conector que ele pede para substituir, né, o que ele indica que vai substituir, estiverem no mesmo grupo, isso não garante a correção gramatical. Às vezes a gente precisa fazer algum ajuste. Então, vamos entender direitinho. Ó, vai haver uma questão, na verdade vai haver várias, que isso é um protocolo muito comum, em que há duas partes, duas orações, dois períodos, e entre elas uma conjunção, ou uma locução conjuntiva, ou uma preposição, uma locução prepositiva, um conector qualquer. E o examinador vai substituir o conector que está lá por outro conector, X por Y. Se X e Y, conector do texto, conector que o substitui, não pertencerem ao mesmo grupo, não estiverem no mesmo conjunto, lá na nossa tabela, a relação de sentido vai mudar. Não posso substituir uma causa por uma concessão e dizer que vai continuar a mesma coisa. Não continua, não. Mas, se eles estiverem no mesmo grupo, isso não garante a correção gramatical. Você tem que ficar atento. Às vezes a gente precisa fazer um ajustezinho, colocar uma vírgula, como a gente viu lá atrás, quando eu substituí o E pelo mas. Às vezes a gente precisa mudar o tempo verbal, tá? Então você tem que ficar de olho para ver se o item faz esse ajuste. Cada item que você responde na sua prova é um texto que você está interpretando. Vamos fazer comigo essas substituições de conectores. Veja a primeira questão. As culturas orais são integrais, porquanto seus membros agem e reagem ao mesmo tempo.
Esse porquanto introduz uma causa, né, de elas do anterior. Aí ele substitui o vocábulo porquanto, que liga a orações coordenadas, já são subordinadas, pode ser substituído por conquanto, sem prejuízo para a correção ou para a coerência, que não é ocorrência, é coerência. Preste atenção. Tabelinha na mão. Nem botei aqui mais, que eu já estou contando aí que ela está na sua mão, que você já imprimiu e já plastificou. Qual é a relação que o porquanto estabelece? Causa. Qual é a relação que o conquanto estabelece? Concessão, que é aquela exceção à regra. Embora esteja frio, vou caminhar no parque. O conquanto é igual ao embora. Causa e concessão não têm a mesma relação de sentido. Coerência é a relação de sentido. Se eu substituir uma causa por uma concessão, evidentemente a coerência vai ser prejudicada, o item está errado. Ele substituiu porquanto, que era o nosso x, ó. É quase um raciocínio matemático, não é? Você sabe que a língua é uma matemática pura. E o y é esse conquanto. 2. À medida que assimila criticamente os conteúdos, momento em que entra em ação a diretividade do professor, selecionando, sistematizando e apresentando os conteúdos, o aluno realiza o diálogo cognitivo com seu objeto. À medida que... O conectivo, à medida que, liga orações e estabelece entre elas relação semântica que poderia ser expressa pelo conectivo enquanto. Não que eles são em grupos diferentes. À medida que é proporcionalidade. E o enquanto é tempo. Então, está errado, não é? Porque se X está em uma categoria, que é o conector do texto, e Y, que é o substituto, está em outra categoria, mudam as relações de sentido. 3. A invenção e a difusão da técnica da escritura, somadas à compilação de costumes tradicionais, proporcionaram os primeiros códigos da antiguidade, como o de Hammurabi, o de Manu e o de Solon, e a lei das 12 tábuas. Constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram melhores depositários do direito e meios mais eficazes para conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por mais força que tivessem em função de seu constante exercício. Bom, o fato de constatar-se que textos escritos eram melhores depositários do que a memória das pessoas é uma conclusão do fato anterior, de que a técnica da escritura proporcionaram os primeiros códigos da antiguidade. E ele diz, sem prejuízo do sentido do texto, o termo destarte poderia ser substituído por contudo? Não! Imagina, essa segunda parte aqui apresenta uma harmonia total com a parte anterior. Primeiro ele fala da difusão da escritura e depois ele diz da importância desses textos escritos. Então não pode ser uma relação de adversidade. Destarte no texto dá uma relação de conclusão. Penso, logo existo. Penso, portanto, existo. Penso, destarte, existo. Ou dessarte, tanto faz. E contudo ou todavia dão ideia de adversidade ou oposição. Conectores de mesma natureza ou conectores de diferentes naturezas não podem ser substituídos, né? Permutados, trocados, sem prejuízo ao sentido. E aí ele diz sem prejuízo ao sentido, mas está errado, está trocando uma conclusão por uma adversidade. 4. Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução Francesa tenham possibilitado a consolidação da concepção de cidadania, as conquistas, não foram suficientes para que, a fim de que, essa condição se verificasse na prática. Só que ele quer saber do embora. O que ele vai pedir?
Dada a relação de concessão estabelecida entre as duas primeiras orações, que é uma ideia de oposição mesmo, não é? Embora uma coisa tenha acontecido, ela não foi suficiente. A palavra embora, na linha 1, poderia, sem prejuízo do sentido ou da correção gramatical do texto, ser substituída por conquanto. Ok, elas são 100% permutáveis. O conquanto é o embora. Embora esta matéria seja difícil, eu gosto. Conquanto esta matéria seja difícil. Vamos eleger um dia para você usar o conquanto na sua vida. Um dia na semana. Um bom dia para a gente fazer concessões. Qual é o melhor dia da semana para fazer concessão? Sábado. Então, sábado você vai usar... Hoje é sábado aí para você? Sábado você vai usar 3 vezes conquanto. Você vai fazer 3 concessões. Alguém vai dizer assim, vamos ao cinema. E você vai dizer assim, conquanto eu precise estudar, eu vou, porque estou cansado. Embora eu precise estudar. Alguém diz assim, vamos para a balada. E aí você diz assim, conquanto eu queira ir, não vou porque preciso estudar. Embora você só vai aprender e internalizar quando você usar. Se você não usar, você não vai se apropriar disso. E você vai ser um estrangeiro dentro da sua própria língua. Olha que coisa triste. Você é um estrangeiro dentro da própria língua, porque você não sabe usar os conectores. Sábado, vamos lá, prometa, você vai usar 3 vezes o conquanto. Só não vale usar o conquanto, pelo amor de Deus, para substituir o embora, quando este embora tiver valor adverbial. Então você diz assim, vou embora porque tenho de estudar. Ou melhor, vou embora porquanto tenho de estudar. E aí você não diz vou conquanto, porque tenho de estudar. Só não pode substituir o embora por conquanto quando o embora for um advérbio. Vamos conquanto, no sentido de vamos embora. De jeito nenhum, tá? Por favor. Mas, combinado? 3 vezes o conquanto para você fazer concessão, se apropriar da língua e dizer que quem manda nas conjunções é você e não você nelas. Então, tudo certo. Aqui tá certinho. É uma permuta que sempre vai funcionar, tá? 5. Muitos fatores de risco bancários põem em risco a vida dos clientes, mas o prejuízo financeiro é relativamente pequeno para as instituições. O examinador diz: a conjunção mas poderia ser substituída no texto sem afetar o sentido ou a correção gramatical do texto, por todavia ou por entretanto. Aí, Tereza, essa é fácil, Tereza, porque essa aqui tem aquela listinha que a gente decorou, mas porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Olha só, não faça isso. Por que não? Porque o mas está naquela zona de alerta. Que zona de alerta, Tereza? Aquela faixa de alerta é igual a AFO. Você estudou AFO, você não sabe que tem aquele limite prudencial das despesas com o pessoal da Receita Corrente Líquida do Estado? Então, aqui a gente está numa linha prudencial. Quais são os conectores que vão dar trabalho? E, ou, mas, pois, porque, como. Lembram? E aí a gente tem o se e o que dão sempre trabalho, né? Porque podem ser muitas coisas. E sempre que esses conectores aparecerem, você está em uma zona de alerta. Então, não dá para você aqui achar que tá certo o item, mas eu não quero que você automatize isso. A toda vez que tem o mas, eu posso substituir pelo todavia. Não, não pode. Se o mas tiver valor aditivo, o professor não só falou aquilo, mas repetiu inúmeras vezes. Como esse mas tem valor aditivo, nesse exemplo que eu dei, você não pode substituir por todavia ou entretanto. Aqui pode, porque ele tem valor de adversidade, né? Pôr em risco a vida dos clientes é uma ideia contrária à ideia de dizer que o prejuízo financeiro é relativamente pequeno. Aí dá, mas por favor não automatize essa resposta, nem sempre funciona. Questão 6.
A conjunção embora o leste asiático tenha se mantido independente, muitos foram obrigados a abrir seus portos, conquanto o leste asiático tenha se mantido independente, muitos foram obrigados a abrir seus portos. Podia ser conquanto. Aí ele está substituindo, poderia ser corretamente substituído por apesar de, feitas as devidas alterações da forma verbal tenha. Se você consultar a sua tabela que está aí na sua mão, você vai ver que embora, apesar de, conquanto, posto que, estão todos na mesma categoria. Veja, ele teve um trabalho de dizer que eu precisava fazer uma mudança no verbo. Porque eu digo assim, embora o leste asiático tenha, e se eu usar o apesar de, eu vou dizer apesar de o leste asiático ter. Se ele não tivesse proposto essa devida alteração na forma verbal tenha, o item estaria errado, tá? Só posso substituir fazendo esse ajuste. Há conectores de mesma natureza, nem sempre podem ser permutados, trocados, substituídos entre si, sem prejuízo à correção gramatical. Às vezes é preciso fazer ajuste. Quer ver outro exemplo? Eu digo assim: se me convocarem, irei à reunião. Esse se tem valor condicional, certo? Me convocarem é a condição para eu ir à reunião. Eu ia à reunião. Posso substituir o se por caso, sem prejuízo às relações de sentido ou à correção gramatical? Bom, só se eu mudar o verbo. Caso me convoquem, e não caso me convocarem. Caso me convoquem, irei à reunião. Então, se o examinador disser, desta frase aqui, se me convocarem, irei à reunião. E se ele disser que como se tem valor condicional, a sua substituição por caso preservaria as relações de sentido e a correção do texto, ponto final, você marcaria errado. Eu só posso substituir, neste caso, o se por caso, se eu trocar a flexão do verbo. Se me convocarem, caso me convoquem. Fiquem atentos a isso. Vou repetir. Conectores de mesma natureza, ou seja, que pertencem ao mesmo grupo semântico, nem sempre podem ser substituídos sem prejuízo à correção gramatical. Às vezes é preciso fazer ajuste. Aqui ele fez. Veja a 7. Muitos têm arma para se proteger. O contrário, porém, ocorre com indesejável frequência. A substituição de porém por todavia ou mas mantém a correção gramatical do período e as informações originais. Não posso usar o mas. Posso usar o todavia, né? Ambos dão ideia de adversidade, mas eu não posso usar o mas por um motivo que aqui é visual. O mas não admite essa posição. Você está vendo que o porém está deslocado? A oração começou aí, o contrário, porém. E o porém está no meio da oração, intercalado entre vírgulas. O todavia aceita. Olha só, 100% permutáveis entre si. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Onde cabe um, cabe outro. Entretanto, no entanto. Tá? Tanto faz. Onde cabe um, cabe outro. Eles pedem o mesmo verbo, eles admitem as mesmas posições. Mas, o mas, preciso ter cuidado. Tá vendo? Quando o conector for o mais, eu sempre volto.
o mas não vai aceitar esse deslocamento. O mas só aceita vir no início da oração, não intercalado entre vírgulas. Então, ainda que as informações em tese se preservem, porque as relações de sentido são as mesmas, haverá incorreção gramatical. Nunca houve, se a sua dúvida for essa, eu já antecipo, uma questão que falasse, neste caso aqui, só de manteria as informações originais, porque isso é uma polêmica entre os estudiosos da língua. E alguns dizem que quando a gente diz o contrário, mas ocorre com indesejável frequência, a frase fica agramatical. Então ela fica um pouco sem sentido, tá? Então os examinadores cobram, neste caso, a correção e o sentido. E aí está errado por conta claramente da correção, que são as questões gramaticais. Questão 7. Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com seu trabalho. Aqui ele vai fazer outra coisa. Quem gosta disso aqui é a FCC. Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com seu trabalho. Você está vendo que eu tenho uma oração, vou chamar de P1, é o nosso retalho 1, né? O nosso pano 1, a parte 1. E depois eu tenho um artista moderno que quer nos envolver com o nosso trabalho, que é a P2. Só que ele quer inverter, veja o que ele quer fazer. Com as devidas alterações, caso se invertam as relações de subordinação da frase acima, mantém-se o sentido original fazendo-se uso da conjunção. Ele não quer trocar a conjunção, não. Se ele quisesse só trocar a conjunção, seria fácil. Eu marcaria aqui uma vez que está lá na mesma categoria do porquê. Mas ele me deu uma parte 1, porque, e uma parte 2. A parte 2 é causa da parte 1, que é esse porquê, nós já vimos, introduz a causa. Só que ele quer que você comece pela parte 2. O artista moderno, fazendo as devidas alterações, são essas alterações de inicial maiúscula. O artista moderno, ele quer que você comece daí, ó. Ele está invertendo a sequência. Quer nos envolver com o seu trabalho. Agora ele quer um conector nesta ordem. Eles são grandes. Então, se eu digo P1 porque P2 e P2 é a causa, quando eu digo P2, então P1 vai ser a consequência. Não é? Porque toda a causa agora eu inverti. Se a parte 2 é causa da parte 1, então a parte 1 é consequência em relação à parte 2. Aí eu tenho de buscar uma consecutiva, que é essa aqui, de maneira que. Tá? Eu posso dizer assim, o asfalto está molhado porque choveu. Choveu de maneira que o asfalto está molhado. Olha, a questão não é uma mera substituição de conectores. Fique atento, vou repetir. Cada questão é um texto que você precisa interpretar. Você não está interpretando só o texto que está lá de apoio às questões, você está interpretando cada uma dessas questões. Então, muita gente olha essa questão e já diz, opa, eu já sei o que é para substituir x por y, mas não é. Ele quer uma inversão, e é uma inversão lógica, muito mais do que gramatical. Se um fato A é causa de um fato B, então o fato B é consequência de um fato A. Então, ele queria que você invertesse isso. Então, as bancas, às vezes, querem que você mostre que você não é um autômato, né? Que você não está aí automaticamente empregando essa tabelinha. Essa tabelinha é importante, mas a gente também precisa fazer algumas sinapses, né? Precisa pensar. Além de ter memória, a gente precisa ter processo de raciocínio. E você vai me prometer uma coisa, nossa relação aqui, a gente vai usar esses conectores. Então, sábado é o dia do com quanto, só não vale dizer estou indo com quanto, mas vale fazer um bocado de concessões, é o melhor dia para fazer concessões, não é verdade? E
O melhor dia para dar justificativas é segunda-feira, né? Segunda-feira, aquela coisa, aí eu começo a me justificar. Cheguei atrasado por quê? Tô meio devagar por quê? A gente não usa mais por quê. Vai passar o dia inteiro usando o porquanto. Quarta-feira é um bom dia para fazer elucubrações e chegar a conclusões. Então, quarta-feira é o dia do destarte. Eu estou em crise. Destarte, o mundo precisa ser revisto. Então, você vai, aos poucos, se apropriando da sua própria língua. Porque senão eu repito, fica parecendo que eu estou dando aula aqui de uma língua estrangeira. Mas não é, é a sua própria língua. Quem manda nela é você. Já já a gente volta para falar de inserção de conectores, mas continuamos a conectar as coisas.